Boa noite, amigos. Bem-vindos aí a mais um evento do Mundo TI Brasil. E essa noite a gente está trazendo aí o Thiago Balabushi. Vai estar falando sobre SQL Server, além do Next Finish. Vamos saber aí o que o Thiago vai trazer pra gente. Thiago, fica à vontade aí, meu amigo. A palavra está contigo. Seja bem-vindo. Opa, beleza, obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês do mundo de TI. Minha primeira participação com vocês, espero que agrade todo mundo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre além do NNF, do SQL Server. Acredito que todo mundo já passou pela experiência de instalar o SQL Server, seja por algum motivo. Tá? O que eu vou trazer para vocês aqui é um pouquinho além do simplesmente dar cliques no botão e terminar a sua instalação. Tá? Vamos lá, falar um pouquinho de mim. Quem é o Thiago Malabushi? Então tá, eu sou de Curitiba, nasci aqui, sou criado aqui em Curitiba. Tá? Gosto muito de viajar, certo? O Thiago é uma pessoa que viaja bastante, já conheço mais de 15 países pelo mundo afora. Tenho 28 anos, tá? Sou novo ainda, conhecendo bastante coisa. Gosto de futebol, torço pro Liverpool e gosto de futebol americano. Sou fanático pelo New Orleans Saints. Tá? Maníaco por SQL Server, ou seja, SQL Server eu sou muito fã. Tá? E nas horas vagas assim eu administro um banco de dados de algum lugar. Tá? Hoje eu trabalho no Grupo Boticário, certo? Então tenho muita coisa para cuidar, está crescendo bastante a empresa, certo? E aonde que você pode me encontrar? Então aqui tem alguns lugares que você pode entrar em contato comigo. Tem o meu site, que eu publico alguns blogs, tá? Alguns posts sobre informações de SQL. Tenho focado muito em problemas, resolução de problemas, troubleshooting. Tá? Meu foco não é muito em como fazer, how to. Certo? Pode me encontrar no Facebook. Se vocês quiserem me adicionar lá, fiquem à vontade. Estou no Twitter. Meu e-mail pessoal, fiquem à vontade para me encaminhar e-mails, tá? Com dúvidas do que vocês precisarem. Gosto muito de jogar videogame, então tenho meu Xbox. Meu LinkedIn, Google Plus e Pinterest, tá? Vocês podem me encontrar aonde vocês quiserem. O que nós vamos ver um pouquinho hoje, pessoal? Então nós vamos ver quais são os pré-requisitos de instalação do sistema operacional para o SQL Server. Nós vamos ver os pré-requisitos, ou pré-instalação do SQL Server propriamente dito. Tá? Assim como nós vamos ver durante a instalação do SQL Server, o que devemos fazer durante a instalação. E após a instalação do SQL Server, não é simplesmente instalou, vou sair colocando em produção que está tudo perfeito. Certo? Pensando nisso, vamos lá seguir nossos primeiros passos de sistema operacional. Por que nós temos que pensar no sistema operacional? O sistema operacional é onde ele vai hospedar o SQL Server. Qual o sistema operacional que nós temos que utilizar? Qual versão do Windows devemos utilizar? Essa versão do Windows que nós vamos estar utilizando é compatível com a versão do SQL Server que nós vamos estar utilizando? Essa é a primeira pergunta que deve ser feita. Escolheu o sistema operacional, a versão 32 bits, 64 bits. Certo? Por favor, instale só 64 bits, que agora é só o suportado a versão do SQL Server. Vamos providenciar contas para os serviços do SQL Server. Por que disso? Por que providenciar contas? Provavelmente vocês vão cair em algum momento em que alguém vai dizer para vocês, não, coloca como administrador da máquina e está tudo certo. Realmente, funciona. Mas isso é a opção mais correta a nível de segurança? Ou então, minha conta é domain admin, ela pode fazer tudo. É a melhor questão de segurança? Não. Certo?
Quando nós começamos a falar de segurança, nós pensamos da seguinte maneira: quanto menos privilégio nós tivermos, mais seguro está o seu ambiente. Então, assim, tem um link, tá, com todas as permissões que a conta de serviço do SQL Server precisa. Então, eu não preciso ser nem administrador da máquina, nem administrador de domínio, certo? Eu apenas preciso ter configurações, contas com privilégios em determinados níveis do Windows. Depois que nós providenciamos essas permissões, tá? A segunda opção é nós fazermos atualizações para o Windows, ou seja, aplicar updates, ou seja, service packs, ou patches, que são os hotfix ou cumulativos updates para o Windows. Tá? Por quê? Porque nesses updates sempre tem correções de problemas. Ou seja, saiu uma versão do Windows 2012 R2 há algum tempo. Hoje, se você for instalar o Windows 2012 R2, já existe N correções de problemas que foram encontrados nesse período e com certeza muitas melhorias. Tá? Então vamos sempre deixar, antes de você colocar um SQL Server no ar, deixar o seu sistema operacional atualizado. Assim como o sistema operacional atualizado, é importante você deixar o seu hardware atualizado. Por quê? Porque geralmente o fabricante sempre lança patches ou mais segurança dos seus drivers, certo? Para o hardware. Então, atualizando sempre a BIOS, firmwares, certo? Vamos atualizar, se você estiver falando de servidores em cluster, HBA do seu cluster, vamos atualizar a placa de rede, vamos atualizar toda a questão de hardware do seu equipamento. Outra configuração que é importante a gente sempre levar em conta num ambiente SQL Server é como está configurado o Power Management. Por que isso? Essa opção faz com que o speed ou a velocidade do seu processador trabalhe. E quando nós estamos falando em SQL Server, a gente sempre está pensando em acesso à informação o mais rápido possível. Por incrível que pareça, essa opção ela faz uma diferença enorme quando a SQL Server precisa acessar um dado. Por quê? Quando você deixa essas opções para ser balanceada ou salvar energia, o que isso faz? Faz com que alguns processadores entrem num estado, vamos dizer assim, ele hiberna. Tá? Ele fica ocioso e ele economiza energia. Quando vem uma requisição do SQL Server para o processador, ele vai ter que ligar o processador e depois executar essa operação. Isso a gente está falando de microsegundos, milésimos de segundos. Só que quando a gente começa a trabalhar isso em larga escala, isso acaba tendo uma influência negativa, tá certo? Dentro da resposta para o seu dado. Então, aconselho você sempre a deixar essa opção em High Performance no ambiente de SQL Server. Existem duas opções. Uma é pelo sistema operacional, certo? E outra é pela BIOS do seu servidor, seja ele Dell, HP, Fujitsu, você tem essa opção. Tá? Uma, dependendo do que você está configurando na BIOS do seu fabricante, ela pode sobrepor a do sistema operacional, ou como você pode dizer que a do sistema operacional é a principal. Outra opção que nós temos que levar em conta antes da instalação do SQL Server, ela é uma opção de Perform Volume Maintenance. Por que isso? O que é essa opção? Essa é uma GP Policy, tá? Ela vai fazer com que o SQL Server crie os seus volumes, os seus arquivos de dados instantaneamente. Tá? Ou seja, quando o SQL Server precisa criar um novo arquivo ou expandir um novo arquivo no sistema operacional,
ele vai preencher com 0 esse arquivo. Por exemplo, eu vou criar um banco de dados de 10 GB, certo? E não tem informação nenhuma dele lá dentro. Eu vou criar um arquivo no Windows, ou no sistema operacional, de 10 GB. O que o SQL Server faz? Ele preenche esse arquivo com 0. E esse preenchimento de arquivo com 0, ele é demorado. Ele demora, essa operação é custosa para o SQL Server. Eu habilitando a conta de serviço para realizar essa GP Policy aqui, ele não vai preencher o meu arquivo com 0. Ele vai criar o meu arquivo instantaneamente. Ele vai preenchendo o espaço com 0 à medida que ele vai precisando. Isso no meio da sua operação, se você precisar expandir um arquivo seu no meio do dia, com as suas vendas acontecendo, com seus relatórios sendo executados, isso é custoso. Você vai sentir na performance do seu banco. Então, já habilitem essa opção. Ela vai para a conta de serviço que o SQL Server vai estar iniciando o serviço do SQL Server. Você vai adicionar essa conta nessa GP Policy. Outra GP Policy que deve ser configurada para ambientes grandes. O que eu digo com ambientes grandes? Ambientes onde tem memórias acima de 8 GB. Tá? É o Lock Paging Memory. Esse ambiente, com isso, o SQL vai fazer o seguinte. Ele vai fazer um lock nas páginas de dados dele, tá? Que estão em memória, e não vai deixar essas páginas de dados seja realizado o flush para o sistema operacional para liberar memória. Por que isso? Porque quando a gente está trabalhando com um grande volume de dados, essa troca de memória vai para a memória, sai da memória, vai para a memória, sai da memória, isso é custoso também. Então, fazendo com que a página não saia de memória, certo, do SQL Server, a gente tem um ganho de performance também, né, em questão a acesso aos dados. Um adendo só aqui é que essa opção não deve ser configurada para VMs. Tá? Se você está trabalhando com máquinas virtuais e sua máquina virtual tem mais de 8 GB, tá? Não habilite essa opção. Porque existem vários problemas relacionados a isso com o ambiente virtualizado. Seja em cima do Hyper-V, seja em cima do VMware. Certo? Outra opção que também devemos configurar é o antivírus. Por que configurar o antivírus? Ah, mas ele não faz nada. Faz sim, e é um grande vilão, é um grande ofensor, certo? Em cima de performance do SQL Server. Então, dependendo do antivírus que você tem, você pode configurar para ele não varrer a pasta do SQL Server. Você pode configurar para ele não varrer as extensões de arquivos do SQL Server. Você pode configurar para ele não varrer os binários do SQL Server. Ou seja, você configure o seu antivírus para ele não acessar nem a dados, nem binários do SQL Server. Certo? Ou seja, o seu antivírus não precisa ficar fazendo varredura de informações. Pensa o seguinte, o seu arquivo de dados você está sempre inserindo dados, modificando dados na sua aplicação. Ou seja, estou sempre escrevendo no meu arquivo. Toda vez que ocorre uma mudança, a maioria dos antivírus eles vão lá e verificam, checam o arquivo novamente. Ou seja, eu posso estar bloqueando a escrita de um arquivo, de um dado, porque o meu antivírus está consumindo esse meu arquivo. Ou seja, quem vai sentir isso? O seu usuário final. Tá? São pequenas configurações, certo, de sistema operacional que nós devemos realizar para que tudo isso junto tenha a máxima performance para o seu usuário final. Certo? Não afeta a sua operação do dia a dia. Passamos o sistema operacional. Nós vamos agora visualizar a pré-instalação do SQL Server. Por que nós temos que visualizar a pré-instalação do SQL Server antes disso? Primeira coisa que nós devemos fazer é escolher qual é a edição do SQL Server. Se nós vamos utilizar versão Enterprise, Standard, Business Intelligent
ou até mesmo a versão Express do SQL Server. O que isso implica? Primeiro, custo de licença. Tá? Cada uma delas tem um licenciamento diferente, tem um custo diferente de licenciamento. Eu não vou entrar em detalhes em licenciamentos aqui, porque eu também não sou especialista em como licenciar. Mas, vamos pensar que todas elas são licenciadas por processadores e por CAUs. Cada uma delas tem um valor. A versão Enterprise é a versão mais completa do SQL Server. A versão Standard tem algumas limitações em relação ao Enterprise, e a versão Business Intelligence é voltada muito mais para BI. Depois que você fizer a sua escolha da versão do SQL Server, você deve levar em consideração qual é a carga de trabalho que você vai ter nesse ambiente. Por que carga de trabalho? Esse ambiente vai servir para qual propósito? Qual sistema esse ambiente vai ser hospedado? Nós estamos falando de um ambiente OLTP, ou seja, transações online o dia todo, ou part-time, ou períodos desse ambiente. Nós estamos falando de data warehouse, onde vou ter informações carregadas, certo? Num determinado período, geralmente D-1, certo? Ou nós vamos ter transações OLAPs nesse ambiente novo que nós estamos criando. Essa é uma pergunta que vai ser crucial para você escolher qual é o tipo de storage você vai estar encaminhando para esse sistema. Por que disso? Dependendo da carga de trabalho que você tiver, você vai escolher o tipo de storage. Essa storage ela pode ser um SSD, certo? Ele pode ser um PCI card. Tá? Você pode escolher por um DAS, que é um Direct Attached Storage. Você pode escolher por um SAN, que é o Storage Area Network. Ou seja, qual dessa carga de trabalho eu tenho que usar para... Qual é a carga de trabalho que eu vou usar para o meu tipo de storage? Ou seja, se eu estiver escolhendo uma carga de trabalho OLTP, certo? Muito provavelmente eu vou querer um acesso rápido às minhas informações. Ou seja, um SSD pode ser muito melhor do que um DAS. Ou, por exemplo, se eu estou trabalhando com storages high-ends ou de grandes volumes, um SAN é a minha melhor opção. Certo? Se eu estou trabalhando com data warehouse, eu vou escolher que tipo de storage. Eu vou escolher um PCI para dar mais impulsão aos meus dados no momento de leitura neles, ou eu vou escolher um DAS onde eu vou guardar eles lá e vou só ler eles de vez em quando. Certo? Outra coisa que nós devemos pensar também é escolher o storage. O RAID que esse storage vai estar utilizando. Tá? Os mais comuns para o mundo SQL: RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. Tá? Eu vou dar uma breve introdução do que é cada um desses RAIDs e a gente vai comentar em cima de cada carga de trabalho qual é o mais indicado. RAID 0 é o RAID mais rápido, certo? Mas eu não tenho segurança de dados, não tenho replicação dessa informação. Se eu perder um disco, eu não tenho essa informação redundante. Tá? Eu perco a informação. Porém, o acesso é rápido, é veloz. O RAID 1, tá? Eu tenho redundância do meu dado. Eu tenho meu dado duplicado num outro disco. Tá? Se eu perder um disco, eu ainda tenho o dado em outro disco. O RAID 5, você vai necessitar no mínimo de 3 discos, que ele vai fazer um cálculo de paridade. O que é isso? Ele vai gravar a informação no disco 1 e outra informação no disco 2 e vai fazer um cálculo no disco 3. Ou seja, se eu perder o disco 1 ou o disco 2, eu consigo recuperar essa informação com o disco 3. Tá? Esse é o modo seguro, é o modo que custa caro por causa desse cálculo. Ele é pouco mais lento, vamos pensar assim.
O RAID 10, ou RAID 1 mais 0, tá? É uma mistura do RAID 1 com o RAID 0. Você tem performance e tem redundância da sua informação. Ah, mas qual é melhor para qual? Ambientes OLTPs, você quer ter um acesso rápido. Então, assim, eu digo para vocês que a melhor opção seria escolher um RAID 10, certo? Em cima de um SAN. Se você estiver utilizando um PCI Card, que é hoje tem as Fusion I/O, tem Extreme I/O, Fusion I/O é da Fusion I/O, Extreme I/O é outro tipo de placa de outro fabricante. Então, tudo isso vai depender do que você necessita para sua carga de trabalho. Um Data Warehouse, onde eu tenho minhas informações armazenadas, eu vou consultar as minhas informações num período menor, certo? Apenas para fazer cargas de BI nesse sentido. Eu não necessito, talvez, ter um acesso tão rápido, tá? Mas o que eu tenho que ter um acesso quando as informações estejam garantidas com redundância, talvez um RAID 5. Tá? Essa questão de RAID ela é um pouco discutida quando a gente começa a trabalhar com storages high-ends, que nem no meu caso, onde eu trabalho com storages de altíssima performance. Então, assim, eu não sei qual é o tipo de RAID eu estou utilizando. Tá? O que eu falo para o meu administrador de storage? Eu quero latência de disco. O que é latência de disco? Quantos milissegundos a minha informação demora para voltar para o SQL Server? Aquela velha conta de padeiro, qual é o ideal? O ideal, por convenção, vamos dizer assim, o aceitável é 20 milissegundos. Dependendo da tua aplicação, isso pode ser muito. Tá? Dependendo da tua aplicação, isso pode ser o suficiente. Então, quanto menos tempo de resposta, quanto menos latência você tiver para o seu disco, melhor é o sua storage. Outro ponto que é interessante você estar considerando é a padronização e nomenclatura dos discos. Por que isso? Pense o seguinte, num ambiente onde você tem um servidor SQL Server instalado apenas, você coloca lá drive D, SQL barra alguma coisa, beleza, é um. Aí você vai instalar o outro, aí você vai lá e instala no F, SQL barra alguma coisa, tudo bem, são dois, você consegue administrar. Começa 3, 4, 5, daqui a pouco você está com 20 SQL Server instalados e cada um tem uma nomenclatura diferente. Um está na pasta JSQL, outro na pasta JData, outro na pasta H raiz, ou seja, você não sabe mais aonde procurar os seus dados. Você vai perder um certo tempo para procurar suas informações dentro dos seus servidores. A padronização vai te facilitar em muito, porque você sempre vai achar as informações, independente de qual servidor você vai acessar, no mesmo local. Certo? O que eu dei um exemplo aqui? Volume e diretório. Por exemplo, G:/SQL Data. Eu sei que todos os meus arquivos de dados estão dentro dessa pasta. Agora eu quero saber meus arquivos de log. Onde que eu joguei meus arquivos de log? Eu joguei no volume H, na pasta SQL Log. Joguei os meus backups dentro da pasta, dentro do volume I. E o meu TempDB dentro do volume J. Eu fazendo isso, eu tenho uma padronização que vai me facilitar muitas vezes, tá? Para quando eu quiser trabalhar com Availability ou Always On. Tá? O que é o Always On? O Always On é uma nova feature que saiu no 2012, onde eu tenho do meu database em várias instâncias de banco de dados. Certo? Entre outras funcionalidades. Vai me ajudar para trabalhar com o database Miva, que entrou em estado de deprecate. Tá? Mas o que? Isso facilita a minha manutenção, facilita a vida do administrador. Certo? Pensando em pré-instalação de SQL Server, esse é o ponto onde você vai decidir
como você vai utilizar os seus recursos melhores. Porque aqui você vai poder parar o seu projeto e falar, opa, eu vou precisar de uma história diferente, eu vou precisar de uma versão de SQL diferente. Certo? Esse é o ponto, porque depois que você instalou, depois que está tudo no ar, aí você vai sentir alguns problemas. Performance, recursos que estão disponíveis numa versão que você não previu, que você gostaria de utilizar. Acesso a disco lento. Você vai ter N problemas no futuro. Planeje um pouco a sua instalação, que com certeza o seu usuário final vai ser beneficiado. Falando propriamente dito na instalação. Tá? Quando você está lá, começou a rodar o setup do SQL Server. Uma das opções que ele vai apresentar para você é escolher as features. O que são as features? São todos os recursos que o SQL Server tem disponível. Quais são esses recursos? Quais você necessita? Qual é a principal função que você está instalando essa instância de SQL Server? Uma das coisas que eu tenho visto em algumas instalações é features desnecessárias. Por exemplo, na instalação do SQL Server, vem lá para você instalar o Database Engine, que é a própria banco de dados dito. Tem o Analysis Services, que é para você criar cubos, agora são multidimensional. Temos instalações de Reporting Services junto, instalações de Integration Services junto. Por que disso? Porque muitas vezes quem está instalando vai lá, Select All, seleciona todas as opções e simplesmente instala. E não pensa no que isso vai causar. O que isso causa? Eu estou falando de mais de um serviço Windows iniciado, instalado e consumindo recursos. Eu estou falando de recurso de processador, estou falando de recurso de memória. Isso tudo num ambiente que você precisa apenas do seu Database Engine para rodar o seu banco de dados é desnecessário. Você vai estar consumindo o recurso do seu servidor para outras funções que não é a principal destinada para a sua aplicação. Então, veja com cuidado, instale só o que você realmente necessita, até dentro do próprio SQL Server. Você vai trabalhar com replicação de dados, tem uma feature específica para replicação de dados. Agora, na versão 2014, 2016 tem mais opções, mas na 2014 tem o Data Quality que a gente está falando. Você vai trabalhar com qualidade de dados. Você tem o Master Data Service. Você vai trabalhar com dados mestres da sua aplicação, da sua empresa. Você não instale recursos desnecessários. Por exemplo, tem a feature para desenvolvedores. Você vai precisar instalar essa feature para desenvolvedores dentro de um servidor. Tomar certo cuidado com o que você instala dentro do seu servidor. Depois disso, vamos pensar um pouquinho em instância. Existem dois tipos de instância quando a gente fala de Database Engine. Uma instância nomeada ou uma instância padrão. Qual é a diferença entre elas? A instância padrão, você só pode ter uma instância padrão por servidor. Máquina física ou virtual. Certo? Como que vai ser o nome dessa instância? Simplesmente o nome do seu servidor. Quando que eu devo utilizar instância nomeada? Quando eu tenho mais de uma instalação do SQL Server no mesmo servidor. Mas quando que eu vou utilizar isso? Quando que eu vou ter mais de uma instalação? Você tem um cluster, vamos pensar em ambientes onde você tem um cluster Windows, uma máquina grande, certo? E você quer mais de uma instância. Você quer dividir esses recursos dessa máquina grande. Ou seja, o que você vai fazer? Mais uma instância nomeada. Qual é esse nome da instância? Isso é opção sua. Mas só pode haver um nome único por instalação. Um dos problemas, ou eu digo assim, um dos calos
que eu tenho visto como DBA é o collation do SQL Server. O que é o collation? É o, vamos dizer assim, o page set das informações. Tá? É que tipo de linguagem os seus dados vão ser armazenados. Tá? Qual é o tipo de ordenação que eu tenho que fazer para esses dados estarem armazenados. Quem é desenvolvedor web quem é desenvolvedor pode pensar no UTF, certo? Para a linguagem web. Como que os seus dados vão estar armazenados? Qual é o page code que esses dados vão estar armazenados? Por que eu digo que isso é vamos dizer assim, é um problema para nós DBAs? Uma vez você instalado o SQL Server num collation, ou criado um banco de dados em um collation, para você mudar isso é muito trabalhoso. Tá? Existe a opção de você mudar isso no SQL Server? Existe. Mas a opção é o quê? É você recriar todos os seus databases de sistema. Pensa o seguinte, que você está em operação lá, o seu ambiente já está em produção e você detectou que você tem que mudar o seu collation do seu servidor. Isso vai impactar que você vai ter que refazer o seu database master, model, tempdb e msdb. Isso vai impactar que você vai perder informações de jobs, usuários, permissões e muitas outras coisas. Ou seja, você vai ter um trabalho enorme para refazer isso. O collation ele tem que ser especificado no momento de instalação. Tá? Então, estudem um pouquinho qual o collation que vocês querem utilizar. Dependendo da versão da mídia que você baixou, tá? Se a mídia ela é em inglês, ele vai vir com o collation onde ele vai ser case insensitive e accent sensitive, ou seja, ele não vai diferenciar maiúsculas e minúsculas, mas ele vai diferenciar acentuação. Tá? Você vai pesquisar João com acento, vai retornar 1, e João sem acento não vai retornar ninguém. Então, pensa com carinho qual é o collation que você vai utilizar na sua instalação. Depois disso, você vai passar pelo módulo de autenticação. Como que os seus usuários vão se autenticar no SQL Server? Tá? Existem dois tipos de autenticação. Autenticação Windows e autenticação do SQL Server propriamente dita. A mais segura é a autenticação Windows. Por quê? Porque ele vai confiar no protocolo Kerberos que o seu usuário já se autenticou na máquina. Tá? Ou seja, esse protocolo é utilizado por N aplicações Microsoft e é o mais seguro e é o mais indicado para ser utilizado. Sempre que vocês puderem que a aplicação faça acesso via autenticação Windows, escolham essa opção. Tá? Por que não utilizar a opção SQL Authentication? Pelo simples fato de você vai ter que criar um usuário dentro do SQL e criar uma senha. Uma vez que você passou a senha para alguém, você não tem mais o controle dessa senha. Por mais que você fale, não, só passei para um colega de trabalho que senta do meu lado aqui. Você não sabe aonde ele salvou essa senha, se está no compartilhamento de rede, se ele passou para alguém. Não, faz só uma consulta, você não tem mais o controle disso. E isso pode implicar que pessoas tenham acesso inadevido a determinada informação. Tá? Mais uma vez, falando de segurança, tá? O acesso à tua informação, às vezes, é muito mais valioso do que você perder a informação. Tá? O diretório padrão, onde o SQL vem para você colocar os seus bancos de dados, é o C. C, Program Files, alguma Microsoft, alguma coisa assim.
Por que não deixar no driver C? Simplesmente pelo fato de que se tiver todo mundo junto e você tiver um crash no seu disco, você vai perder todas as suas informações também. Tá? Uma boa prática é você separar os arquivos de dados, é você separar os arquivos de log, é você separar os arquivos de backup e você separar o banco de dados TempDB. Como eu mostrei na figura anterior para vocês, onde eu tenho a nomenclatura dos meus arquivos, um em cada volume, é recomendado que vocês separem dessa forma. Dados em um volume, logs em outro volume, backup nunca no mesmo disco de dados, tá, pessoal? Por favor. Por quê? Se o meu drive de dados corromper, o meu volume de dados corromper e o meu backup estiver nesse mesmo volume, eu não consigo recuperar o meu banco de dados a partir do backup, certo? Já tive problemas em que o meu backup estava junto com meus arquivos de dados e perdeu essa informação. Tá? Cuidem do backup de vocês. Um dia vocês vão precisar. Pode ter certeza disso. Outra boa prática que vocês têm que fazer na instalação é colocar um grupo de usuários como sysadmin da instância SQL Server. Por que disso? Vamos pensar que você está numa empresa pequena, onde você é o administrador de banco de dados. Tá? Você instalou, você colocou o seu usuário como administrador de banco de dados e simplesmente você saiu da empresa. Ou você não é o administrador de banco de dados, o outro DBA que cuidava lá saiu da empresa e você pegou o lugar dele. O que aconteceu agora? Como é que você vai administrar essa instância? Como é que você vai acessar esse servidor? Certo? Como é que você vai, minimamente, fazer as suas operações se você não consegue nem acessar com um privilégio elevado? Definindo um grupo de administrador, você vai poder dar e retirar permissão pelo AD, Active Directory. Muito mais eficiente. A pessoa saiu da empresa ou trocou de função, você apenas retira ela desse grupo do AD e ela automaticamente não vai conseguir se logar na SQL Server com privilégios elevados. Façam isso que uma hora vocês vão precisar desse acesso. Depois que nós estamos lá instalando o SQL Server, tá? Passamos todos pelos passos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podemos seguir em frente? Como é que tá aí, Thiago. Sinei? Oi? Por enquanto, a galera não tá tendo dúvida não, mas vou te falar que é pro bem, cara, porque quando tem uma dúvida a gente fica preocupado se o pessoal não tá assimilando o conteúdo ou se tá sendo muito bem passado. Exatamente. Se eu estiver indo muito rápido, me avisa. Não, tá? cara, tá muito bem passado, você tá explicando devagar cada passo, como, por quê. Pô, tá bem legal, ó. Até o Alex aí acabou de dar um retorno, ó, tá 10. Então, beleza. Beleza. Vou seguir em frente, então. Pode seguir, cara. Vamos lá. Você terminou a sua instalação, certo? Você clicou lá em todos os botãozinhos, next, 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 finish. Terminou a sua instalação, você vai falar assim, opa, agora eu posso colocar uma database, minha aplicação está aqui dentro, vou conectar, vou colocar isso em produção e o meu dia a dia de operação vai começar. Não é bem assim. Eu vou te dizer que agora começa o seu trabalho, que até agora você não teve trabalho nenhum. Foi só preparar o seu ambiente, certo? Agora que você vai ter o trabalho de você ajeitar a sua instância de SQL Server. Você vai perder tempo, você vai configurar as melhores práticas para a sua instância. Primeira delas, atualize com Service Packs e Cumulative Updates. Por que disso? Mais uma vez, existem correções de problemas em Service Packs, existem melhorias de funcionalidades em Service Packs.
você habilita recursos novos com Service Packs muitas vezes. Com cumulativos updates, você corrige bugs que você tenha ou não. Então você quer dizer que eu tenho que sair atualizando toda vez que instalou, saiu um cumulativo update, eu tenho que instalar? Não, não façam isso. Tá? Recentemente, uma história rápida aí, saiu o Service Pack para o SQL Server. O time de produto lançou. 2 horas depois, um MCM da SQL reportou um bug que corrompia o seu database master. A sua instância de SQL Server parava de funcionar. Certo? O time de produto retirou esse Service Pack do ar e depois de algum tempo, após corrigir esse problema, relançou esse Service Pack. Então, assim, o que eu tenho como política de instalação de cumulative updates e Service Packs para as minhas instâncias? Eu faço isso 2 vezes por ano. Tenho janelas programadas 2 vezes por ano para fazer atualizações. O que eu faço? Primeiramente, ambiente de desenvolvimento e homologação. No mínimo 30 dias entre o ambiente de homologação e produção. Por quê? Porque você vai testar tudo. Como você testa tudo? O seu desenvolvedor, a sua equipe de homologação vai estar trabalhando diariamente ali e eles vão estar testando a sua aplicação. Tá? Eu não consigo fazer um teste regressivo em cima de cada atualização de Service Pack, cumulative update. Tá? Então, assim, melhor opção que eu tenho, deixa o time trabalhando. Se vocês perder um ambiente de homologação e desenvolvimento, pode ser crítico, pode não ser. É muito mais provável que ele não seja crítico. Então, assim, você vai ter tempo de trabalhar na correção para ele. Agora, se você instalar isso direto em produção, você pode ter um problema de você perder informações ou deixar a sua aplicação offline por um grande período até você resolver esse problema. Certo? Outra funcionalidade que nós devemos habilitar dentro do SQL Server é uma opção chamada DAC, Dedicated Administrative Connection. O que é o DAC? O DAC é uma conexão direta que o administrador de banco de dados tem com a instância de SQL Server. O que é essa conexão direta? Existe um túnel de memória ou um túnel de acesso com um pedaço de memória exclusivo para o administrador. Quando devemos utilizar isso? Apenas em troubleshooting, onde você não consegue acesso à sua instância de maneira nenhuma. Tá? O DAC ele reserva 64K, ou é mega, agora me fugiu, tá? Mas se não me engano, 64K de memória, para que você consiga se logar no servidor e verificar o que está acontecendo. Tá? Você só pode ter uma conexão DAC ativa, tá? Independente do momento. Ou seja, não é para você ficar brincando nessa conexão, não é para você ficar lá visualizando se está tudo bem ou não. Tá? Essa é uma conexão apenas para resolver problemas. Tá? Se ela não estiver habilitado, numa situação de problema, você não vai conseguir se logar no servidor para verificar o que está acontecendo. Muitas vezes você vai ter que fazer o quê? Ou reinicia o serviço, ou reinicia a máquina. Tá? Você consegue resolver problemas com a DAC. Certo? Às vezes você tem lá 20, 30 usuários acessando, sendo bloqueado, consumindo 100% de memória, que você apenas começa a derrubar conexões através desse acesso, e o seu servidor volta a responder normalmente. Tá? Você tem um downtime menor da sua aplicação. Outro ponto que devemos configurar, TempDB. Por que temos que configurar o TempDB? TempDB é onde todos os objetos temporários ficam alocados. Quando eu crio lá uma tabela temporária, é só tabela temporária? Não. Alguns operadores de consulta fazem sort, ou por exemplo sort, que é uma ordenação de seus dados,
ela é feita em TempDB, ou seja, consome esse banco. Esse é um banco de sistema, onde ele é... Toda vez que você inicia o serviço do SQL Server, esse banco é recriado. É um banco volátil. Tá? Se você não passou por problemas de TempDB, contenção de TempDB ainda, um dia você vai passar. Por quê? Um ambiente onde você tem muita carga de trabalho, muitas aplicações utilizando o mesmo banco, TempDB ele é o único para instância. Então pensa assim, se você tem lá 10 aplicações com 10 bancos diferentes, são 10 aplicações acessando o mesmo banco de dados. O que é o configurar o TempDB? Existem algumas boas práticas no mercado para fazer isso. Uma delas é o que a Microsoft recomenda. Configure o seu TempDB de acordo com o número de processadores ou o número de cores de processadores que você tem. Crie múltiplos arquivos até chegar ao número de 8. Certo? Ou seja, você vai estar dividindo a sua carga de trabalho nesses arquivos. Isso é uma coisa nova no 2016, que vai vir por aí. Ele vai ser um TempDB autogerenciável. Tá? Eu digo para vocês que eu estou curioso para ver isso, certo? Como vai funcionar. Porque ele vai identificar que ele está com contenção de TempDB e automaticamente vai criar mais arquivos para você. Tá? Isso é o que eles anunciaram como uma feature. Eu vou testar isso e numa próxima ocasião a gente pode discutir se isso realmente funciona ou não. Acredito que sim. Tá? Então vai ser uma coisa que você não vai precisar se preocupar com a versão 2016. Um outro item que devemos habilitar é o database e-mail. Por que você tem que habilitar o database e-mail do SQL Server? O SQL Server tem uma enginezinha dentro dele que consegue enviar e-mails para você. Tá? Nós vamos ver que existem várias funções administrativas que é legal você saber o que está acontecendo no seu ambiente. E como você vai saber isso? Através de e-mail. É a forma mais fácil de você saber o que está acontecendo no seu ambiente. Tá? Você vai precisar de uma conta no AD, certo? Um servidor de de Exchange. Tá? Você vai precisar de um servidor de Exchange para isso. Você vai configurar a sua conta nesse servidor para ele poder enviar esses e-mails. Bem simples a configuração. Tá? Configuração de memória. Configurar a memória máxima e a memória mínima para o SQL Server. Essa é uma das principais configurações que você deve fazer no seu servidor. Se você não especificar nada, o SQL Server vai pegar toda a memória do servidor disponível. Ele vai consumir toda essa memória para ele. Ele vai alocar todas as páginas de dados para ele. Por um lado, isso é bom, porque ele vai ter memória, o quanto de memória você tiver no servidor para ele estar trabalhando. Por outro lado, qualquer outro processo que necessite de memória vai ter que requisitar para o Windows. O Windows vai fazer o quê? Vai começar aquela briga. SQL Server, preciso de memória, libera a memória. O SQL Server vai rodar um processo que vai liberar a memória para o Windows. Liberou essa memória. Daqui a pouco o SQL Server vai falar assim, Windows, eu preciso da memória de novo. O Windows vai rodar um processo, liberar a memória para o SQL Server alocar a memória novamente lá para ele. Então, isso faz com que eu tenha um trabalho grande desnecessário. Tá? Eu configurando o máximo, a memória máxima para o SQL Server, eu vou dizer o quê? Ok, eu vou trabalhar com esse tanto de memória. Eu vou configurar isso de maneira com que o meu servidor possa ter recursos para outras aplicações. Tá? Geralmente, quando você tem um SQL Server instalado com um servidor de aplicação, que não é a melhor configuração, mas isso acontece, você vai definir lá metade para o SQL Server, metade para o servidor de aplicação. Pronto. O seu problema de um pedir memória para o outro, provavelmente você não vai ter. Certo? Ou então, eu tenho duas instalações de SQL Server na mesma máquina. Dois serviços do SQL Server concorrendo pela mesma memória. Eu vou configurar um para acessar 30% da memória, para ter máximo de 30%,
e outro eu vou configurar para ter o máximo lá de 90%, de 50% que somando vai dar 80%, ou 60% que somando vai dar 90%. Tá? Existem outros processos do sistema operacional que necessitam de memória. O antivírus é um deles. Tá? O que você tiver instalado no seu servidor, algum outro software necessário da sua operação também pode consumir memória. Tá? Só um adendo aqui, que esse Max Server Memory, até o 2008 e 2008 R2, não é bem verdade Max Server Memory. Tá? O SQL Server vai alocar mais memória do que você definir nesse processo, tá? Por causa de algumas questões internas dele. No 2012 em diante, ele já é muito mais próximo do Max Server Memory, mas ele ainda consome uma margem pequena a mais, tá? Mas é muito pequena, não é exageradamente quanto era no 2008. Certo? Por que eu devo configurar um mínimo de memória possível? Vamos pensar que você tem uma aplicação crítica na sua empresa, onde você sabe que sempre tem memórias consumindo. Quando você define o mínimo para o SQL Server, ele vai falar o seguinte: beleza, eu vou trabalhar sempre com esse mínimo. Se alguém requisitar memória para mim e eu já estiver no meu mínimo, eu não vou liberar essa memória. O meu processo vai dizer assim: beleza, eu não tenho mais o que liberar. Ele vai ficar com esse mínimo de memória para ele. Então, isso é interessante você configurar também. Não apenas o max, mas sim o mínimo de memória para a sua instância possível. Outras configurações que quando a gente começa a falar de acesso é o MaxDOP. O que é o MaxDOP? Max Degree of Parallelism. Hoje em dia, nos servidores modernos, a gente está falando de multiprocessadores, certo? Octa-core, 20 cores, 50 cores. Eu tenho máquinas com 240 processadores, máquinas com 128 processadores, ou seja, multiprocessadores. Essa opção ela habilita os processadores trabalharem em paralelo. O SQL Server paralelizar as suas operações de consulta, de escrita. Como eu devo configurar essa opção? Aqui existem alguns artigos da Microsoft falando sobre isso, mas basicamente você vai seguir duas regras. Ou é pelo número de processadores e numa node, tá? Ou o número de cores por numa node. O que é o numa node? O numa node nada mais é do que um pedaço de memória especificado para um processador. O SQL Server se beneficia dessa arquitetura numa node. Essa arquitetura numa node é aquele processador 1 tem o acesso à memória, a parte de memória diretamente para ele. Ele pode acessar a memória de outro processador? Pode. A gente chama isso de acesso à memória estrangeira, mas esse acesso é lento. Como é que eu faço essa configuração? Você não faz. Tá? Isso quem faz é o próprio SQL Server, que determina como a arquitetura numa node do teu hardware está definida. Tá? O que você vai fazer é o seguinte, é definir como que essas threads vão estar habilitadas, como o paralelismo vai estar habilitado. Se ele vai usar todos os processadores, se ele vai usar menos, quanto ele vai utilizar. Em resumo, ou é o número de processadores que você tem, ou é o número de cores por numa node. Tenho que habilitar o paralelismo? Nem sempre é bom. Tá? Nem sempre é bom. Mas eu penso a seguinte opinião. Por que você vai desperdiçar esse paralelismo em máquinas grandes? Por que você vai jogar fora todo esse processo grande que você tem de capacidade de processamento em paralelo? Tá? Algumas aplicações não respondem bem a isso. Então é bom você sempre testar.
Outra configuração que vai de encontro com o MaxDOP é o Cust Threshold for Paralelismo. Ou seja, o SQL, cada consulta, cada operação que ele faz, ele tem um custo. E ele vai paralelizar essas operações baseado nesse custo, nesse threshold que você definiu. O threshold é um limite. Se ele atingir esse limite, ele vai paralelizar ou não as suas consultas. Por padrão, o SQL Server vem definido com esse custo de 5. Existe uma discussão muito grande sobre esse threshold. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu altero todos os meus servidores para um threshold maior. Algumas pessoas alteram esse threshold para 60, outras para 30. Eu altero para um intermediário 15, 20. Certo? Existe um padrão que tem que alterar? Não, não existe. Mas como é que eu posso ver isso? É a sua aplicação que você vai ter que testar qual é o melhor custo para isso. Certo? As consultas só vão ser paralelizadas se ele ultrapassar esse threshold, ou seja, você só vai se beneficiar do paralelismo quando ele atingir esse limite. Tá? E nem sempre toda consulta ela é melhor paralelizada do que se ela fizer serial. Então você vai ter que tentar achar um meio termo entre essas duas opções. Tá? Quando a gente está trabalhando em cluster, certo? Uma das opções é instanciar o MSTTC em cluster. Crie um recurso de MSTTC no seu cluster Windows. Por que disso? O MSTTC, ele é, para quem não conhece, é o Microsoft Distributed Transaction Coordinator. Ou seja, ele pega transações distribuídas entre os servidores de aplicações e servidores de bancos de dados e ele gerencia isso. Isso é uma feature local, tá, do Windows, é uma feature Windows, que a partir do 2008, Windows 2008 ou 2008 R2, eu não estou bem certo disso, eles colocaram essa feature em cluster. Por que disso? Eu vou contar para vocês um pequeno cenário que eu passei algum tempo atrás. Eu tinha o meu MSTTC local em cada servidor do meu cluster. Pensa um cluster de 2 nós. Cada uma das máquinas eu tinha MSTTC. A aplicação utilizava isso. No meio de uma operação, a minha máquina deu crash. Eu precisei fazer o failover para o outro servidor. Beleza. Quando eu fui subir o meu banco de dados, ele entrou em estado de suspect. Eu comecei a avaliar isso e ele disse a seguinte mensagem era assim: existe uma transação no MSTTC que eu não posso realizar o callback, porque eu não sei aonde está essa transação. Com certeza ele não ia realizar o rollback dessa transação, porque a transação está no meu servidor que deu crash. No servidor novo não existia nenhuma transação do MSTTC. O que aconteceu com o meu banco de dados? Tive que voltar backup. Certo? Se eu tivesse o meu MSTTC num serviço de cluster, ele conseguiria se recuperar, porque essa informação estaria disponível para todos os nós do cluster. Então, se você estiver trabalhando em cluster, coloque um recurso de MSTTC para o SQL Server. Definir operadores. O que são os operadores? Operadores é aquele cara que vai operar o seu SQL Server. Você vai criar rotinas para que esse operador faça. Ele vai ser capaz de enviar e-mail, receber e-mail, manipular algumas informações. Nem sempre quem é o administrador de banco de dados é o que opera. Tá? Geralmente é a mesma pessoa, mas em empresas grandes você tem um cara que administra e o cara que toma conta do dia a dia. Tá? Habilitar o database e-mail no SQL Server Agent. Por que no SQL Server Agent? Onde você vai ter todos os seus jobs sendo executados. Você quer saber quando os seus jobs terminaram com sucesso, quando os seus jobs terminaram com falha. Você pode receber um e-mail, ou seja, você já habilitou o seu database e-mail, certo? Você vai receber esse e-mail agora através do SQL Agent. Definir alertas. O que são os alertas? Alertas entre severidade 16 e 25, eles são alertas onde
ocorre alguma mudança no comportamento do SQL Server. São severidades nível alto. Alguma coisa ocorreu que você deve prestar atenção para que algum problema pode estar ocorrendo. Certo? Erros. Tá? Tem 3 erros que eu assim, não deixo de monitorar. O erro 823, 824 e 825. São erros de acesso a disco, acesso ao dado. Tá? O seu dado tem algum problema, ele não está acessível. Certo? A sua informação está comprometida. Você quer saber quando isso está ocorrendo. Você não quer esperar que a sua aplicação receba o erro, seu usuário abra um chamado, e até você receber essa informação pode ser tarde demais. Você pode perder o dado, você pode perder muita informação. Tá? Aumentar o número de error logs. Por quê? Porque hoje o SQL está configurado lá para... No número de error logs são 4 ou são 5 por padrão. Certo? Eu aumento isso até 99, o número máximo. Num caso de você ter um problema onde a instância sobe e cai com frequência, 5 error logs é muito pouco para você ter uma ação de troubleshoot. Você vê o que aconteceu, por exemplo, durante a noite. O servidor caiu 4, 5 vezes, você não sabe qual é a real causa desse erro. Tá? Libere firewall. Tá? Libere a porta padrão do SQL, TCP 1433, UDP 1434. Liberem a porta UDP. Tá? Essa porta UDP é onde o SQL responde a chamada do browser, SQL Browser. Tá? Você pode habilitar uma opção Optimizer for ad hoc, ou seja, quando você fizer uma consulta direto no SQL Server, ele não vai criar um plano de acesso para essa consulta. Apenas na segunda execução ele vai criar esse plano de acesso. Tá? Você otimiza a memória do SQL Server aí, quando a gente está falando em grande volume de uma instância onde tem um workload pesado. Tá? Habilitar backup compression, ou seja, você habilita o seu backup a fazer compressão. Certo? Você deixa o seu backup com tamanho menor. Você otimiza o seu espaço em disco. Aqui você tem uma dúvida cruel. Eu demoro mais ao backup porque eu vou usar mais processador ou eu economizo espaço em disco. Aí você vai ter que ver o que você quer, quanto você vai ganhar de benefício com cada um. Backup mais rápido, sem compressão, ou backup um pouco mais devagar, com compressão. Depende da sua janela de backup. Tá? Crie rotinas de backups para o SQL Server. Por favor, não deixe os seus bancos sem backups. Tá? Crie rotinas para atualizar as estatísticas do SQL Server. Isso vai fazer com que o otimizador de consulta sempre tenha a melhor escolha possível. Tá? Faça manutenção nos seus índices. Rebuild e reorganize. Quando usar um, quando usar outro. Depende da fragmentação dos seus dados. Tá? Mais uma vez, por convenção, acima de 30% de fragmentação, façam rebuild. Abaixo de 30%, façam reorganize. Esse número é questionável. Tá? Eu, geralmente, dependendo do tamanho da tabela, com 10% eu faço um rebuild, não faço um reorganize. Tá? Mas aí a gente está falando de tabelas onde eu tenho 3 bilhões de registros, 2 bilhões de registros ou 100 milhões de registros. Entendeu? Depende do tamanho do seu volume de dados. Verifique a integridade do seu banco de dados periodicamente. Pelo menos uma vez por semana eu executo uma rotina que verifica se meu banco está íntegro. Tá? Por que isso? Porque eu não quero ter surpresas. Eu não quero saber daqui 30 dias que um pedaço do meu banco de dados está corrompido e eu não tenho mais o backup para voltar essa informação. Eu vou perder informações. Ou seja, crie essas rotinas para checar a integridade do seu banco de dados. Aqui eu disponibilizo para vocês duas rotinas ou 2 pessoas que fizeram rotinas de manutenção que facilitam muito o seu dia a dia. Ola Hallengren, ele criou uma solução, é um pacote que ele faz backup, atualiza estatística, faz manutenção de índices, faz cheque de integridade do seu banco de dados.
automaticamente para você. Você só precisa schedular os seus jobs. Tá? Existe uma outra rotina que é o Index Defrag Script, que ela já é um pouco mais antiga, não tem sido frequentemente atualizada. Tá? Que ela faz a desfragmentação dos seus indies. Tá? Ela faz apenas o rebuild e o reorganize. Eu, particularmente, gosto muito do Ola, da solução do Ola. Eu até uso no meu ambiente a solução de manutenção de índices e estatísticas para o meu ambiente. Tá? Ela é super prática, ela é fácil, tá? Ele sempre está atualizado, ele tem já rotinas para o 2014, ele já está atualizando esses scripts para o 2016, ele é super acessível, tá? Você manda e-mail para eles, ele responde com você, se não no mesmo dia, no máximo 24 horas ele está respondendo você. É muito legal a rotina dele. Tá? Ele faz, se você tem um ambiente pequeno, você pode fazer tudo por ela. Tá? É muito legal. Eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouco. Pessoal, alguém tem alguma dúvida do que nós estamos falando? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer expor algum cenário? Tiago, Oi? complementando aí, o Alberto, né, naquela conversa, ele falou que até agora estava tudo tranquilo aí, parabenizou. E ele falou que tem uma pergunta também aqui. Ele falou que não é para esse momento, mas vamos lá. É, ele quer saber se tem alguma ferramenta free, tipo SQL Web Admin atual. Ele diz que não consegue fazer funcionar toda a ferramenta com SQL Server 2014. Qual ferramenta que eu não entendi assim? Eu desconheço essa ferramenta que você falou, SQL Web Admin, eu desconheço essa ferramenta. O que que seria? Ô, Thiago, você pode ver aí clicando em PIR também, tá? Tá. Lá embaixo. Se tiver a pergunta dele. Alberto, se puder aí complementar, ele escreveu lá. As, as ferramentas que para você administrar o SQL Server, para você desenvolver, qual tipo de ferramenta? Eu desconheço esse SQL Web Admin. É só isso que eu preciso entender ali. Bom, pessoal, enquanto o Alberto tenta ali me explicar, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Tá? Eu vou passar uma demo aqui. Tá, deixa eu só habilitar o meu. Ô, Thiago, Oi? você já deve ter tido a experiência, não sei, de trabalhar, de ver um banco de dados de SharePoint. Não sei se você já viu, SharePoint, sim. né? E Sim, você sabe que ele é um comedor de disco, né? sim. Tem vários problemas com isso. Exatamente. Eu queria saber como é que vocês fazem para poder limitar. Se você já passou por alguma situação dessa, como é que você limita para que esse banco, aquele banco temporário dele, não fique crescendo absurdamente? É que sim, o SharePoint tem vários bancos, né? Você pode criar, dentro do SQL Server, você tem uma opção lá no Database File, qual o tamanho limite que ele tem. Tá? Você coloca você vai no banco, você vai lá em arquivos do banco, existe uma propriedade, você vai lá, tamanho limite do arquivo. Você pode limitar por ali. Não é uma boa prática você fazer isso, mas assim, se você tem problema com o SharePoint em relação a isso, você pode fazer lá. A solução que nós adotamos, fazemos com que os administradores do SharePoint criem uma rotina que apague os dados. Entendi. Tá? Essa é a melhor solução para nós, É, administradores de banco de dados. porque o banco que cresce mesmo é o banco de log, não é o É o de. arquivo de log. Porque por exemplo, é, eu até mudei de estrutura agora, mudei para o 2013, mas eu tinha um 2007 que eu tinha 50 gigas de dados do banco e tinha 600 de log. Isso acontece, tá? Porque você não está fazendo o backup de log. Provavelmente o Isso. seu banco está em recovery simple, em recovery model simple, ou está em full e você não está fazendo backup de log. Se você colocar ele para o recovery model de full e fazer backup de log, esse tamanho ele sempre vai ser cíclico.
Entendi. Então, você acha que o aconselhável é deixar ele em modo simple e estar sempre fazendo o backup de log? Se você tiver no backup no modo simple, ele não vai fazer backup de log, tá? Mas assim, ele não vai crescer tanto o seu arquivo, o seu arquivo de log, porque cada operação que ele já faz o recycle do arquivo. Já vai é possível reutilizar o arquivo. Provavelmente você está em modo full e não está fazendo backup de log. Por isso que ele Entendi. está crescendo demais. Entendi. Beleza, Tá? vamos seguir aí pra Vocês estão, fechar. tá vendo a minha área de trabalho? Eu tô vendo aqui o agradecimento. Montei Brasil, obrigado. Ah, ainda não. Compartilha a área de trabalho aí. Deixa eu. Eu já coloquei a área de trabalho aqui, não sei como é que Tá apresentar carregando. a área de trabalho. Veja aí se tá aparecendo. Tá carregando. Apareceu. Apareceu? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, a questão do Ola Halloween. Então ele criou aqui uma solução completa, onde você tem servidor, backup, integridade de dados, solução de índice, estatísticas. Tá? Ele criou que você pode fazer download individual de cada um deles. Mas o que ele fez é isso aqui. Ó, tá? Ele criou uma solução completa para isso. Tá? Você baixa esse arquivo aqui, tá? Que é esse que eu tenho aqui. Então, assim, eu tenho instalado no meu servidor, vamos verificar aqui. Ó, eu não tenho nenhum job, certo? Não tenho nada nos meus servidores. O que eu vou fazer? Eu vou apenas executar essa solução do Ola. Tá? Ele vai sair. Opa, aqui, vamos lá. Ele vai sair criando. Tá? O que ele fez para mim? Se eu for aqui no meu database de sistema, dentro do master, programabilidade, story procedures, ele criou essas 4 procedures para mim. Tá? Cada uma delas tem a sua funcionalidade. Mas o que é mais legal é que ele vai criar isso aqui para mim. Deixa eu só dar um refresh aqui. Ele já criou todo o programa que eu preciso de manutenção para meus databases. Faz backup do database de sistemas, faz backup diferencial dos meus databases de usuários, faz backup full dos meus databases, faz backup de log dos meus databases, ele checa a integridade dos meus databases de sistema, checa a integridade dos meus databases de usuário, ele faz a manutenção dos índices. O que é isso? O rebuild e reorganize dos índices, certo? De acordo com o nível de fragmentação. Ou seja, você está pronto para você sair com a operação minimamente, tá, em estado aceitável de operação. O teu trabalho é pegar um job desse e vir schedular. Porque se você entrar aqui, ó, ele já está fazendo a chamada. Ou seja, ele já está executando alguma ação para você. Tá? Você só tem que vir e schedular esse daqui de acordo com a agenda de manutenção que você tem. Isso é super interessante porque é free. Você não precisa gastar com uma solução, você não precisa perder tempo desenvolvendo umas procedures que façam esse trabalho de manutenção para você. Tá? A gente no meu serviço a gente usa, tá, essa opção. A gente só não usa o backup, a gente tem uma ferramenta de backup, mas todas as outras, que é de checar a integridade e de fazer manutenção dos índices, a gente usa essa solução. Tá? Customizada, obviamente. Você pode customizar. Não do jeito que essa solução que você vai lá. No site dele aqui, ele explica cada uma delas. Tá? Cada parâmetro que ele utiliza, cada opção. Tá? É bem explicado, é muito fácil. Você monta o seu comando de acordo com a sua necessidade. Certo? Outra coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte.
criação dos alertas. Por que isso daqui? Eu criei esse script aqui, tá? Isso daqui eu posso disponibilizar para vocês, onde eu crio cada alerta necessário e dou uma descrição. Certo? Cada um dos alertas, eu já coloquei uma descrição do que o alerta significa e o que você deve fazer em cima desse alerta. Tá? Então, cada um deles, alerta 18, certo? Tem, ocorreu um problema no Database Engine, certo? Mas a instrução concluiu a execução e a conexão com a instância foi mantida, ou seja, teve um problema, mas assim, continuou, mas eu tenho que saber qual o problema ocorreu. Tá? Erro 19, fatal erro em recurso, ou seja, indica que um limite não configurável do banco de dados foi ultrapassado, ou seja, alguma coisa ocorreu que gerou esse alerta crítico para você. Tá? Fatal erro em current process, ou seja, seu processo atual executou algum problema, ou teve algum problema em relação a isso. Tá? Então, cada um deles, eu coloquei uma descrição para facilitar o que é esse alerta. Em relação aos erros, que eu acho que são os mais críticos, tá? O erro 823, 824 e 825. Tá? Aqui é muito provável que você tenha um problema de disco. Tá? Muito provável não, você vai ter um problema de acesso à informação. Quando a gente fala em disco, eu vou falar para vocês o subsistema de disco. Pode ser storage, pode ser HBA, pode ser N coisas que façam a comunicação do SQL Server até propriamente ao disco. Eu executando isso daqui, eu vou criar todos esses alertas aqui. Ou seja, onde que isso daqui vai estar configurado? Vai estar em cada alerta aqui. O que você vai ter que fazer? Depois que você configurar o alerta, você só vai ter que vir e verificar para quem que eu vou responder. Por e-mail para esse cara. Deixa eu pegar aqui. Quais são os operadores? Ou seja, se eu tiver um operador cadastrado, quem é que vai receber esse alerta? Tá? Você coloca o grupo de administrador ou o grupo de operador de acordo com o que você necessita. Cada vez que o SQL Server gerar esse erro dentro do error log dele, você vai receber um e-mail. Tá? Isso é uma prevenção contra qualquer erro que você esteja. Você vai estar sabendo o que está acontecendo no seu ambiente. Você não está mais às cegas no seu ambiente. Pessoal, o que eu tinha... Cadê? Aqui. Como é que eu volto para a célula? Como é que eu volto para a apresentação aqui? Acionei. Opa, isso, Como é que eu volto para a apresentação? lá embaixo, isso, gerenciar conteúdo apresentável, última opção. Aí apresenta o teu PowerPoint. Apresentar agora. Beleza. Quer finalizar? Só para finalizar, eu queria agradecer ao mundo de TI no Brasil pelo convite, agradecer a todos que estiveram presentes. Tá? Foi um prazer estar com vocês aqui. Se tiverem qualquer dúvidas, por favor, fiquem à vontade para questionar. Se quiserem abrir áudio para a gente combater um papo, eu estou à disposição de vocês. Meus contatos estão disponíveis, é gravado, né? Vocês vão estar disponíveis esse webcast também para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É isso aí. Tiago, Oi. a gente vai liberar assim o áudio já, o chat pra galera se quiser falar alguma coisa aí. E até o nosso amigo lá, o Alberto, ele complementou aquela informação que você pediu. Mas eu queria antes agradecer, cara, porque o teu evento foi maravilhoso. Eu acho que, sinceramente, eu nunca vi uma explicação de SQL tão bem feita, devagar, com calma, para todos os níveis, sabe? Foi muito bacana. Eu acho que investe mais nisso aí, nessa tua parte aí, que, pô, você é muito bom no que faz. Parabéns, cara. E eu queria que você voltasse, cara. Eu já vi aqui, a nossa próxima data disponível, cara,
é dia 19 de janeiro. Eu não sei se você pode. Se você puder, a gente já deixaria marcado aí um próximo evento, cara. Vamos marcar. Vamos marcar, que eu Tá? não vou tirar férias agora tão cedo. Em janeiro, provavelmente, eu vou estar por aí. Pode deixar marcado lá, cara. Volto sim, com o maior prazer. Tá, eu vou até liberar aqui o chat, a galera, se tiver aí alguma sugestão de tema e que o Thiago souber abordar e quiser abordar, seria Sim, legal, fique à vontade. tá? Só E respondendo a pergunta do eu, Alberto ali, agora eu entendi. Disponibilizar acesso via web, né, para o usuário executar queries e manutenções básicas. Não desconheço alguma ferramenta relacionada a isso. Eu sei que existem outros bancos de dados que disponibilizam, mas assim, a ferramenta oficial Microsoft é o Management Studio, que é uma ferramenta que precisa ser instalado localmente, tá, em cada estação. Não desconheço se algum dia vai ter isso também. Ô, Thiago, parabéns aí pela palestra aí. Eu entrei um pouquinho mais Obrigado. tarde, porque eu estava no mesmo mercado que você, eu estava palestrando em outro evento. Obrigadão. Mas parabéns mesmo pela palestra aí, foi muito produtiva. Pô, acho que um bom assunto para se falar aí num próximo webcast. Acho que é cluster, né? O pessoal briga muito com cluster, não sei se é a disponibilidade, mas acho que cluster é uma opção bastante interessante aí para se Você falando diz aí. cluster Windows com SQL ou você diz Isso. só o cluster Windows? Não, eu acho que o cluster de SQL junto, né? Eu não sei como funciona, mas você fazer acho que uma apresentação explicando o que é o cluster de SQL, acho que seria interessante. Seria Legal. bastante produtivo. Eu posso montar sim. Monto lá, daí eu monto umas demos. É que assim, esse tema que eu escolhi, ele não tem muita demo, tá? Ele é muito mais teórico. Aí eu sei que às vezes ficamos falando muito tempo assim, mas ele não tem muitas demos. Mas eu gosto desse tema porque geralmente quem se torna um DBA, a empresa não tem um DBA, assim, é aquele cara que administra os servidores Windows, ele está lá no dia a dia e acaba sobrando para ele um servidor de SQL. Né? Então, assim, essas informações assim podem ajudar muito a como configurar um servidor. Mas eu vou montar assim uma palestra de cluster Windows, daí dá para montar umas demo bem legal daí. Hein, Thiago? Ah, legal. Thiago? Oi? Eu fui verificar ali agora, esse que falou, o Jefferson Castilho, ele participa dos eventos junto com a gente, ele é organizador junto com a gente do webcast. Legal. Ele falou agora sobre o SQL em Cluster, né? Eu fui até agora ver a agenda no Mundo TI Brasil, que se eu não me engano alguém já agendou. Mas eu tô vendo aqui é dia 21 de outubro, só que é SQL com alta disponibilidade sem cluster. Vai ser Quem palestrado. que- Deixa eu ver por quem aqui. Você pode falar com o cluster, né? Porque Uhum. essa pessoa vai falar sem cluster. Deixa eu ver quem é. É o Armando Lacerda, você deve conhecer. O Armando conheço lá do Recife lá. Isso, o Armando ele vai falar do alta disponibilidade sem cluster. Aí você se sentir à É bem vontade, interessante. se É sentir à interessante. vontade. Eu vou assistir o que ele vai falar. Eu vou assistir o que ele vai falar, daí. Deixa eu só encerrar a gravação, que esse vídeo vai longe. Beleza, A gente continua batendo papo aqui, só um minutinho. beleza. Thiago, muito obrigado. Jefferson, obrigado aí. Todo mundo que participou no evento hoje, muito obrigado. Fiquem ligados aí nos nossos canais do Mundo TI Brasil, YouTube, Facebook, no nosso blog. E até a próxima, galera.